convidar você a abrir ela no livro, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 3, amém? O mesmo texto que eu usei na semana passada, Efésios 4, 1, 3, amém? Glória a Deus. É o texto que fala, sobre o tema do nosso mês, e eu quero trabalhar um pouquinho ainda dentro desse texto, amém? Nesta noite eu vou usar bastante base bíblica, então pode ser que eu acelere um pouquinho e aí você até encontrar na Bíblia a gente corra um pouquinho. Então se você tem uma caneta, anote aí para que depois você possa encontrar na sua Bíblia, amém? Porque eu vou usar um pouco de base bíblica aqui para reforçar aquilo que eu quero falar nessa noite. Bom, vamos lá. A palavra de Deus, ela diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E agora o versículo 3 é o tema do nosso mês, Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós somos tão gratos ao Senhor. Meu Deus, que privilégio para nós é adorar o Teu nome, é exaltar o Teu nome. Pai, encontrarmos o Senhor. Nós tivemos um encontro com o Senhor. A noiva se encontrou com o noivo nessa noite, Pai. Meu Deus, que privilégio, Pai. Não há nada melhor, Senhor, não há nada melhor do que podermos adorar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Ah, meu Deus, é tão pouco perto de tudo que o Senhor faz para nós, faz por nós, meu Deus, nas nossas vidas. E nesse momento, Pai, nós paramos para ouvir a Tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor, encarecidamente, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa me usar nesta noite. Pai, eu me considero como aquela mula que o Senhor usou um dia. Nada diferente disso. Eu me considero uma porção de barro. Nada além disso, Senhor. É o Teu Espírito que faz tudo. E eu me humilho nesta noite, pedindo ao Senhor, Espírito Santo, usa-me, faz em mim e através de mim a obra que o Senhor precisa fazer nesta noite, neste lugar. Eu oro para que todos os corações estejam preparados, abertos, para receberem uma boa semente. Papai, eu oro repreendendo todo cansaço, toda preocupação. Eu oro repreendendo toda distração, todos os pensamentos que estão aí tentando falar na tua mente. Eu os repreendo agora, para que todos eles se calem e só a voz de Deus fale na tua mente e no teu coração. Pai, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Reconhecemos que o Senhor é Senhor desta casa, deste ministério, e que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, amém, amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Nós vamos seguir falando, sobre o tema do nosso mês, que é unidade, Nós estamos falando nesse mês sobre unidade, Um assunto que eu vejo que não envolve só a igreja. Embora o propósito principal seja tratar com a igreja, mas eu entendo que a unidade, ela envolve a minha vida familiar, a unidade envolve o ministério que eu sirvo na igreja, a unidade envolve o ambiente que eu trabalho. Então a unidade, ela precisa estar, em todos os lugares que eu convivo, que eu faço parte, E eu falei na semana passada de que nós temos um adversário, o diabo. E o nome diabo, ele deriva, de divisão
um dos significados da palavra diabo é divisão. Ele vem para dividir. E o que o diabo quer é dividir. Ele não quer unir, ele quer separar. Esse é um dos propósitos dele, na minha vida e na sua vida, na minha família, na sua família, na nossa igreja. Ele quer dividir, ele quer causar divisão. E nós precisamos estar muito, mas muito atentos para trabalharmos, lutarmos contra isso e mantermos a unidade, seja ela na igreja, seja ela na nossa família, seja ela até no nosso ambiente de trabalho. Amém? E o assunto que nós vamos refletir hoje é 3 fatores essenciais para a unidade. Eu separei aqui 3 fatores que eu vejo que são essenciais para se ter unidade ou para se manter a unidade. Se você quer ter unidade, esses 3 fatores são essenciais, são fundamentais. Você precisa deles. E se você já tem um vínculo de unidade, então você precisa trabalhar muito para manter esse vínculo de unidade através desses 3 fatores que eu quero trabalhar nessa noite. E seja na igreja, como eu disse, seja no ministério que você serve, ou seja na sua casa, no seu lar, no seu ambiente familiar. Amém? E o primeiro fator que eu vejo como um fator essencial é sermos rápidos para perdoar. Diga assim: eu preciso ser rápido para perdoar. Irmãos, o que é perdoar? A palavra perdoar, ela tem um significado. Na verdade ela tem vários significados, mas o significado que para mim eu diria que é o que mais se adequa, né, ao que nós queremos falar sobre unidade, é não guardar ressentimento. Perdoar é não guardar ressentimento. E queridos, escute, eu não estou dizendo que é fingir. Perdoar não é fingir que não viu. Porque muitos pensam que perdoar é isso, é fingir que não viu o que aconteceu. Não, não é isso. Perdoar também eu não estou dizendo que perdoar que eu não deva corrigir. Não, eu tenho que corrigir. Aliás, eu preciso corrigir se houve um erro. A questão é que eu preciso falar o que tem que ser falado, eu preciso corrigir o que tem que ser corrigido, mas eu não posso guardar no meu coração ressentimentos. Não pode haver no meu coração nenhum tipo de ressentimento. E eu separei aqui algumas bases bíblicas, como eu disse, para que eu e você possamos entender um pouco mais sobre esse perdoar. Porque quando nós entramos nesse assunto, perdão, perdoar, é um assunto muito difícil. Porque muitos de nós vocês podem olhar para mim e dizer assim: pastor, é muito fácil para o senhor falar onde o senhor está aí, mas você não sabe o que eu vivi ou o que eu estou vivendo. E é exatamente por esses argumentos que muitos têm, carregam com ele, que eu quero usar a própria palavra de Deus. Não são argumentos do Rogério, do pastor Rogério, mas são argumentos do próprio Deus, para mim e para você, sobre o perdão. Amém? O primeiro deles está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Ele diz assim, ó: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A grande questão aqui nesse versículo está exatamente ali, ó, no finalzinho do versículo. A grande questão está aqui, ó:
assim como Deus perdoou vocês. O vocês aqui é comigo e com você. Não é com os irmãos lá de Éfeso, não, ele estava falando com os irmãos de Éfeso, não, é comigo e com você, é com os irmãos da comunidade cristã Primeira Aliança que ele está falando, e ele está dizendo que eu e você temos que perdoar como Deus nos perdoou. Pastor, mas é difícil, mas diante dessa palavra, o que eu e você podemos dizer? Que argumentos nós temos contra essa palavra? Olha um outro texto bíblico, Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Um outro texto também, que não nos dá alternativas, né? Olha o que ele diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Olha aqui novamente a outra grande questão da noite, está ali, final do versículo novamente: e que não se lembra mais dos seus pecados. Você sabia que quando você peca, e você se arrepende, e você pede perdão para Deus dos teus pecados, o Senhor não só os perdoa, mas Ele os lança no mar do esquecimento, ou seja, os teus pecados estão esquecidos. Você nunca verá Deus jogando na sua cara o que você fez. E meu irmão, se Deus jogasse na cara o que eu e você fazemos, olha, eu não sei como seria esse relacionamento. Porque eu imagino Deus soltando um rolo. Na hora que você falasse Deus, Ele soltando um rolo assim, já viu aqueles papel de rolo? Deus soltando um rolo, e Ele desenrolando assim, bom, vamos começar, filho? Então vamos lá. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez. Você ia falar assim, Deus, para agora, pelo amor de... Para. Mas não é isso que Deus faz. Quando você pede perdão para Deus, sabe o que Ele faz? Ele esquece. E por que você está dizendo isso para mim, pastor? Eu estou dizendo para você, porque quando você perdoa alguém, você também precisa esquecer aquilo. E esquecer é esquecer, meu irmão. E tem gente que diz que esquece, mas basta vir o primeiro problema e aquela situação, ela faz o quê? Ela sai da caixinha e volta novamente à tona. Mas você, olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. E eu sei que aqui não acontece na casa de ninguém, na vida de ninguém, porque aqui eu sei que nós temos um povo evoluído, aleluia, gente que vive ali em Deus, lá quase que no céu já praticamente. Então nós não temos esse tipo de coisa. Dentro das casas não tem essas trocas de farpas, de acusações. Não. Aqui é um povo que ora, é um povo que não esquece tudo. Meu irmão, basta você falar um A e já vai tomar o B. Quer um exemplo aí? Bem simples, tá? Mas bem simples. O mais simples que eu posso te dizer: você estava responsável por lavar a louça e você não lavou. Amém? Agora eu estou falando com o marido, amém? Você, marido, estava responsável por lavar a louça, mas você não lavou, você vacilou, amém? Mas meio-dia em ponto, você queria a boia pronta para almoçar, e naquele dia
a sua bondosa e preciosa esposa também vacilou, e ela não conseguiu deixar a boia pronta a meio-dia. E aí você, sem nenhum tipo de noção, você já vai lá e diz assim: cadê a comida? Não deu tempo de fazer a comida, tal, não sei o quê. Mas como que não deu tempo de fazer a comida? Adivinha? Não, adivinha o que você vai ouvir, bonitão. O que você está falando? Você não lavou a louça de manhã? Eu tive que lavar toda a louça. Aliás, se eu não tivesse que lavar a louça que você deixou, a comida estava pronta. Ou isso não acontece na tua casa aí? Meu irmão, se isso não acontecer na tua casa, ainda não tem os casados, aí tem os solteiros ainda, mas vai acontecer, aleluia, vai acontecer também. Escuta o que eu estou te dizendo. Perdoar tem a ver com esquecer. É muito mais profundo, meu irmão. Quando eu decido perdoar, eu decido lançar no mar do esquecimento, e isso não volta mais, ou não deveria mais voltar a uma mesa de conversa. Você perdoou. Vamos ver também o que a palavra de Deus nos ensina lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Aqui nós já vamos falar de um camarada que só podia ser ele para fazer essa pergunta para Jesus. Não poderia ser outro, teria que ser ele. Porque para ele fazer essa pergunta para Jesus, ele já tinha pensado em matar um monte ali. Mas ele tinha que fazer essa pergunta, né? Você entendeu, né, irmão? Você entendeu aí, né? Pegou, né? Ele já queria matar um monte, né? Mas ele falou: eu vou ter que fazer essa pergunta antes, né? E olha que interessante. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui de novo está a questão. O problema é essa bendita dessa, mas até 70 vezes 7. E às vezes eu e você achamos que já perdoamos o suficiente. Mas será que nós perdoamos mesmo? Não adianta, querido. Contra esses argumentos da palavra de Deus, não resta outra coisa para mim e para você, que não seja sermos rápidos a liberarmos perdão, a perdoarmos. Eu volto e repito, não tem a ver com não corrigir, não tem a ver com não falar, tem a ver com falar, corrigir, mas não guardar ressentimento. O problema é que eu falo, o problema é que eu corrijo, mas dentro do meu coração eu estou cheio de ressentimentos sobre aquela pessoa. Eu não consigo. É algo que está ali, habitando dentro do meu coração. E isso não pode acontecer. E por que não pode acontecer? Porque isso, meu irmão, vai causar divisão, vai causar separação. O ressentimento, ele causa divisão e separação. Mais cedo ou mais tarde, ele vai causar. Aliás, o ressentimento, eu diria que ele é um copo cheio de água. Você já viu um copo cheio de água até a boca? E quando você pinga uma gota de água nele, o que acontece com aquele copo? Ele transborda. Um coração cheio de ressentimento, não tem como. Qualquer coisa transborda, qualquer coisa explode. Não se tem mais argumento, não tem o que fazer. Nunca está bom, nunca está certo, nunca vai ser bom o suficiente. Por quê? Porque já está até a boca. Vamos ver uma outra palavra. Mateus agora, capítulo 10, versículo 8. Acredite, meu irmão, eu catei uns versículos aqui para nós, que é uma bênção de Deus.
Eu fui preciso hoje nisso, viu? Olha o que a palavra de Deus diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também. Quantos aqui pagaram pelo perdão de Deus aí? Levanta a mão. Você pagou alguma coisa pelo perdão de Deus aí? Hoje, você pagou alguma coisa pelo perdão de Deus? Não. E por que você está cobrando para perdoar? Por que você impõe condições para perdoar? Se de graça você recebeu, de graça você tem que dar, meu irmão. Não tem jeito, querido. E é esse o grande problema. É por isso que nós vemos tantos relacionamentos quebrados. É por isso que nós vemos tantas famílias quebradas. É porque há uma imposição, há uma maneira de querer liberar o perdão. Não, você recebeu de graça e amanhã você vai receber de novo de graça. Mas por que você tem cobrado para perdoar? Você nunca deveria cobrar para perdoar. Pastor, mas eu nunca cobrei para perdoar. Eu nunca pedi dinheiro para ninguém para perdoar. Eu não falei de dinheiro. Eu falei das tuas condições. Eu perdoo mais. Mais o quê? Quando você vai pedir perdão para Deus, Ele diz para você isso: eu te perdoo mais. Não. Ele te perdoa. E não importa o que você faça. Se você pedir perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar, não importa a atrocidade que você cometa. Se você se arrepender e pedir perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Não significa que não haverá consequências do teu pecado, mas uma coisa você precisa entender: Ele vai te perdoar. Então por que é que você está retendo o perdão? Ou por que é que você está tendo tanta dificuldade para liberar esse perdão que você precisa liberar? Escute bem, a falta de perdão é uma das maiores causas de divisão, de separação nos relacionamentos, nas famílias, na igreja. É a falta de perdão nos ministérios, é a falta de perdão que causa essa separação nos relacionamentos, nas famílias e na igreja. Agora deixa eu te falar uma coisa muito séria nessa noite, e que você precisa entender isso. Talvez esse seja o primeiro ponto mais essencial que você precisa entender nessa noite. A falta de perdão automaticamente vai causar uma separação. Amém? A falta de perdão vai causar uma separação. O problema é exatamente esse: a separação. E por que é a separação? Porque a separação, ela nunca vai acontecer na vida de uma pessoa de uma maneira individual. A separação, ela sempre vai envolver mais pessoas. Ninguém se separa sozinho, ele sempre arrasta com ele outras pessoas. Pessoas que muitas vezes nem têm culpa, nem sabem o que está acontecendo, e vão ser marcadas para o resto da vida. Aliás, quando nós pegamos os jovens hoje, essa geração de jovens, a maioria delas estão vivendo o que estão vivendo por consequência de uma coisa: de um lar dividido, de uma família dividida. E essa é a grande verdade. Pai e mãe que não estão preocupados, que estão afetando as coisas que estão ao seu redor. A mesma coisa numa igreja.
Você acha mesmo que se você não concorda com a visão da igreja, você vai sair sozinho da igreja? Não, você vai levar pessoas com você. Você vai acabar arrastando pessoas com você. E acredite, a responsabilidade, o sangue daquela pessoa é teu, se ela se desviar e se perder no mundo. E tudo por causa do que, meu irmão? Por causa da falta de perdão. Se você não entender isso nessa noite, você vai ter muita dificuldade de viver unidade. Por que eu tenho que ser rápido, pastor, em perdoar? Porque Satanás está esperando o ressentimento entrar no seu coração, para ele entrar junto e não deixar você perdoar, e colocar mais e mais argumentos dentro do teu coração, e encher o teu coração ainda mais de raiva, de ódio, para que você não consiga de jeito nenhum perdoar aquela pessoa. E aliás, não só perdoar, mas querer ela longe de você. Você tem que corrigir, você tem que punir, você tem que tratar, mas faça o que tem que ser feito, e não guarde ressentimento no seu coração. Escute a voz do seu pastor. Não guarde ressentimento no seu coração. Trate o que tem que tratar, corrija, chame, converse e diga o que tem que dizer. Trata o que tem que tratar, e o que tratou, tratou. E a partir dali, deixe ali o que ficou para trás e comece uma nova jornada. E acabou. Começamos um novo tempo e uma nova história, e vamos embora em frente. Mas como, pastor? Como que eu vou conseguir? Pois é, como Cristo consegue todos os dias fazer isso com você. E se você não entender isso, meu irmão, é você que está pendurado na âncora, e ela vai travar você e travar a sua vida, e você não sai do lugar enquanto isso não mudar na sua vida. E você vai viver uma vida de isolamento e de divisão em todos os lugares. Qualquer lugar, na igreja, na sua família, no seu trabalho, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não entendeu ainda que é necessário perdoar. Você erra todos os dias. Todos os dias. Meu irmão, como eu erro. Como eu erro. E como você erra. E a questão não está no nosso erro, porque errar nós vamos. Nós estamos sendo trabalhados por Deus para nos tornarmos um dia semelhantes a Ele, mas nós estamos num processo de evolução, nós estamos em obras, então nós vamos errar. A questão está no perdão. A questão está no perdão. Se você não perdoa, a sua casa está fadada ao fracasso. O seu ministério está fadado ao fracasso. Escute, não haverá unidade naquele lugar. E a decisão é tua, assim como é minha, todos os dias, escolher perdoar ou não. E acredite, meu irmão, se tem alguém que poderia ter ressentimento, sou eu. Mas eu não tenho. Eu escolhi deixar isso para trás. Eu escolhi largar, tirar isso da minha vida. Se temos que resolver, vamos resolver. Mas resolvemos, vida que segue. E jamais aqueles com quem eu trato vai ouvir da minha boca alguma coisa nesse sentido. Mas você lá atrás fez isso. Não, morreu. Morreu, passou. E você? Como é você? Com os seus pais? Como é você com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, enfim, como você é nessa área, amém? Um segundo fator que eu vejo como essencial é sermos lentos para ofender. Diga assim: eu preciso ser lento para ofender.
Eu não estou dizendo ser lento para perdoar. Para perdoar nós temos que ser o quê? Mas para ofender nós temos que ser o quê? Lentos. Presta atenção no oposto disso. O que é ofender? Ofender é machucar. Ofender é magoar. Ofender é insultar. Também é desrespeitar. E também, querido, veja bem, não tem a ver com não falar o que precisa ser dito ali. A pessoa fez algo errado, a pessoa cometeu um erro, não tem a ver com não falar o que precisa ser falado. Eu tenho que chamar e eu tenho que falar sim o que tem que ser dito. Olha, aqui você errou, né? Aqui não está certo, e eu tenho que falar isso, eu preciso tratar isso. Agora, a questão, querido, é a maneira com a qual eu faço isso. A questão também tem a ver com o momento em que eu faço isso. E o mais importante, o lugar aonde eu faço isso. Tem um ditado que a gente já ouviu muito, que diz assim: elogios nós fazemos a público, e puxões de orelhas nós fazemos com as portas fechadas. E isso é muito sério, porque não tem a ver, como eu disse, não tem a ver com chamar a atenção, com repreender, mas tem a ver com a maneira que eu faço, tem a ver com as palavras que eu uso, e isso é muito sério. E tem um texto na Bíblia que ele nos deixa claro isso, está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, Tiago 1, 19 e 20, ele diz assim, ó: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós precisamos entender que o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que nós temos que ser tardios para falar, não é prontos para falar. Prontos é para ouvir, não para falar. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Falar eu tenho que ser tardio. E por que eu tenho que ser tardio para falar? Porque se eu for falar com alguém no momento em que eu estou irado, adivinha o que vai acontecer? Alguns pegam faca, outros pegam cabo de vassoura, né? Outros oram, aleluia, né? Outros já são mais espirituais, vai orando em línguas, aleluia, e por aí vai, é uma coisa de louco. Mas tem uns que já são mais natural, né? Já passa a mão no rodo e já fala, vamos resolver essa parada aqui agora, aleluia, né? Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Você precisa entender que há a hora certa de falar, e a hora certa de falar o próprio Deus vai trazer ao seu coração. Tem horas em que nós temos que nos calar e esperarmos a hora certa de falar, porque se você falar naquela hora, você vai estar irado, e a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você vai ser injusto naquilo que você está falando. Eu acabei de dar um exemplo aqui agora sobre o almoço. Às vezes nós somos injustos no nosso questionamento. Naquele dia que você está com fome, virado no giraia, ficou o dia inteiro com fome, sua mulher esqueceu de fazer o almoço, aí você chega em casa e você fala o que tem que falar, você foi injusto. Porque quantas vezes você já errou e ela não falou? Então preste atenção, pare, se cale. E na hora certa o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar a conversar sobre aquilo, ou nem sequer conversar. Olha um outro texto, Mateus capítulo 5, versículo 22. Esse texto é um texto bastante sério e profundo,
quando nós o lemos, né? Olha o que ele diz assim, ó: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. E irmão aqui não tem a ver com o irmão da igreja. Irmão aqui é seu marido, sua esposa, porque a Rose é minha irmã também em Cristo, além de minha esposa, o meu filho e os meus irmãos, o meu pai. Então o irmão aqui é qualquer um. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Irmão, a palavra aqui que Deus está dizendo que eu e você podemos ir para o fogo do inferno é qual? Idiota. Imagina quando a gente sobe o nível do idiota. Imagina quando não sai idiota, sai coisa pior que o idiota. Que tipo de sentença pode ter para nós? Porque tem hora que o idiota, irmão, tem hora que idiota é elogio. Ai, está elogiando. Eu estou dizendo de coisa um pouquinho mais profunda aí. O que Deus está tratando aqui é só o nível básico do negócio. E quando você vê, você já falou coisas que você nunca deveria falar. Mas a minha vida e a sua vida está sendo escrita. E um dia nós prestaremos conta de tudo isso ao Senhor. Então quando você for falar, preste atenção no que você está falando e que palavras estão saindo da sua boca. Amém? Olha um outro texto, Efésios capítulo 4, versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que os ouvem. O que nós temos que fazer? Dizer palavras que fazem o bem. Se você não tem o que falar, fecha a boca, fica quietinho. Às vezes é melhor calado do que falando. Vai por mim. Mas parece que tem hora que não aguenta, não, sabe, sai e você vai falando. E isso é sério. O que a palavra de Deus está dizendo é que a minha boca e a sua boca tem que ser útil para a edificação das pessoas e não para a destruição delas. E o que você fala hoje, edifica ou destrói? Primeiro, dentro da tua casa, depois na igreja, depois no teu trabalho. O que você fala hoje, edifica ou destrói? Lembre, se você quer viver em unidade, você precisa mudar a sua maneira de falar, talvez o linguajar que você utiliza. Amém? 1 Pedro capítulo 3 versículo 9. 1 Pedro 3, 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Meu irmão, olha que coisa séria isso. Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Talvez isso possa não acontecer aqui dentro da igreja, porque aqui é tudo crente. Todos são crentes aqui? Levanta a mão aí, pelo amor de Deus, né? Aleluia. Tem que ter crente aqui. Tá com vergonha, hein, irmão? Aqui dentro da igreja tem um monte de crente. Aqui o irmão ficou bravo, e sabe o que ele faz?
Ele fala, eu te amo em Jesus, aleluia. Por dentro ele está fervilhando, ele quer comer vivo, entendeu? Mas ele fala, eu te amo em Cristo, aleluia. Ai, coisa linda. Beijo para você, meu amado. Vou orar por você a semana inteira, aleluia, né? Mas dentro de casa, meu irmão, o negócio muda bastante de figura. Porque lá nós somos quem nós somos de verdade, né? E muitas vezes eu vejo dentro de um lar o mal sendo pago com o mal e o insulto sendo pago com o insulto. Você gritou aí? Então segura daqui. Você está falando isso? Então pega aí que eu vou te falar agora. Você está falando que eu fiz isso? Então eu vou falar o que você fez também. E eu não estou falando isso, preste bem atenção, só a nível de marido e mulher. Eu estou também falando a nível de pai e filho. Eu estou falando também de filho para pai. Não pode, meu irmão. Não pode. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam. Então, se houver o mal, se houver o insulto, o que eu e você temos que fazer? Eu e você temos que ser o ponto final disso. Eu e você temos que bendizer. Eu e você temos que fazer a diferença. Da nossa boca tem que sair palavras de bênção e não palavras de maldição. Ainda que seja um insulto, uma afronta, não importa, tem que chegar em você e parar. E quanto eu já ouvi isso? Ah, pastor, mas eu não sou daqueles que leva desaforo para casa não. Ah, entendi. E o que você vai fazer então? Ah, nós já resolve ali mesmo, pastor. Se tiver que dar na orelha, eu já dou na orelha. Se tiver que já rolar, nós vamos rolar. E não, mas eu vou voltar para... Meu Deus, é isso que a Bíblia está dizendo aqui? Não, querido. E ainda quer viver em unidade. Como que um lar que insulto é pago com insulto e mal é pago com mal vive em unidade? Não, é separado. Vive separado o tempo todo. Uma igreja que vive tratando mal com mal, insulto com insulto, vai ser dividida, vai viver dividida, num ambiente de trabalho. Eu estava falando essa semana com uma pessoa, né? Eu estou fora desse ambiente há muitos anos já, e ele estava falando para mim, ele falou, pastor, a coisa está difícil, pastor. Você está dentro de um ambiente onde é um passando em cima do outro, um derrubando o outro, e é uma coisa assim absurda, ninguém mais, não tem mais, sabe, aquela coisa assim, se o cara precisar derrubar você para pegar o seu lugar, ele vai derrubar, é uma coisa muito difícil. Eu falei, meu irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Você é o luzeiro naquele lugar. Você tem que brilhar ali dentro daquele ambiente. Você tem que fazer a diferença dentro daquele ambiente. Você tem que orar por aqueles que te perseguem. Você tem que orar por aquelas pessoas. Você tem que ser luz. Você tem que brilhar Jesus dentro desse lugar. Ainda que ele pareça o pior de todos, você foi colocado ali para brilhar Cristo. Então brilhe Cristo dentro daquele lugar. Não fale a mesma linguagem que eles. Pelo contrário, se houver mal, bendiga. Esse é o meu e o seu papel, ou pelo menos deveria ser o meu e o seu papel. Mas isso, escute bem, tem muito a ver com o quanto eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. A minha carne e a tua carne, ela vai querer pagar mal com mal e insulto com insulto. Mas quando você é cheio do Espírito de Deus, acredite, você vai ser insultado, e você vai ter coragem de virar a sua face e dizer para a pessoa, pode bater do outro lado. A pessoa vai estar fazendo mal para você, e você sabe que ela quer o seu mal, mas você vai pagar ela com o bem. E meu irmão, não existe nada melhor, perfeito,
do que pagar o mal com o bem. Já falei tanto dessa, né, usei esse exemplo da tia da Rose. A tia da Rose trabalhou numa empresa e uma mulher fez muito mal para ela. Muito mal. A mulher judiava dela ao extremo do extremo. E todos os dias ela passava na padaria e comprava alguma coisa para aquela mulher. Uma florzinha, e isso e aquilo, um bolinho, alguma coisa. E aquela mulher, ela não ficava feliz com aquilo, ela ficava indignada com aquilo. Até o dia que ela não aguentou mais, e ela chamou ela dentro da salinha e falou para ela: escuta aqui, eu quero falar com você hoje. Ela foi. Irmãos, ela trabalhava num serviço que era um serviço de logística. A mulher colocava ela para descarregar caminhão e carregar caminhão, para subir em cima de caminhão. Era uma coisa absurda. Ela queria pegar aquela pessoa mesmo, mas ela estava lidando com crente. E quando você lida com crente, meu irmão, a conversa é outra. E aí ela chamou para dentro da sala, e ela pegou e falou assim: escuta, eu não te entendo, porque eu estou te maltratando faz tanto tempo, e eu faço isso, e eu coloco você nisso, e todo dia eu chego aqui e você me traz um agrado, todo dia, por que você faz isso? E naquela hora, era tudo o que ela queria, era essa pergunta: por que você faz isso? Ela encheu o peito e disse assim: porque eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus, e o meu Jesus me ensina a fazer isso. Pouco tempo depois, aquela mulher se converteu e ela se entregou para Jesus. Está entendendo? Então tem a ver com o quanto eu sou cheio do Espírito. Sabe por que as lutas acontecem na sua casa? Sabe por que os problemas, as discussões, as afrontas e tantas coisas? É porque falta mais de Deus aí dentro de você. Porque se você tivesse cheio de Deus, é impossível alguém brigar com alguém que é cheio de Deus. Não dá. Tenta pegar alguém cheio de Deus e brigar com ele para você ver o que vai acontecer. Você vai falar: eu vou te matar. Ele vai ajoelhar e vai falar: tá bom, pode matar, mas antes deixa eu orar por você. Isso, vem cá, deixa eu te abençoar. Você não está entendendo, eu quero te comer vivo. Não, calma, não come ainda não. Vem cá, deixa eu dar um abraço em você. Eu amo você, Jesus te ama. Deus tem um plano perfeito para você. Ele quer te salvar. Ninguém consegue tirar do sério um homem, uma mulher que é cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém, meu irmão. Agora, quando você está na carne, basta uma fechada no trânsito para sair daí de dentro o ser que habita aí. Basta uma afronta, basta uma palavra qualquer para nós vermos pular daí de dentro o velho homem que habita dentro de você. Então é menos de você e mais de Deus. Meu irmão, preste atenção, não ofenda. Palavras ditas não voltam mais. Elas machucam, elas ferem. Quantas vezes nós pegamos aqui casos para fazermos cura interior, e nós olhamos palavras que foram ditas para uma pessoa com 3 anos de idade, e hoje ela tem 30, 40 anos de idade, e está vivo dentro dela. Há dias atrás nós estávamos aconselhando, e eu olhava na pessoa, traços, marcas, que me deixaram preocupado. Mas quando eu falo preocupado, é preocupado de verdade. De você ver assim, traços, que eu diria que
vão além de uma ferida na alma, mas até um comportamento, muitas vezes até agressivo, coisas assim que você assusta. Mas aquilo tudo vem de uma coisa, de uma estrutura familiar, aonde foi massacrado, judiado o tempo todo. E você tem a oportunidade de fazer diferente, meu irmão. A sua boca é para edificar. A sua boca é para abençoar, não para amaldiçoar. As suas palavras têm que ser palavras de Jesus, que quando elas saem da sua boca, são como bálsamo que cura a alma, o espírito das pessoas, e não ferem mais. Um terceiro e último fator que eu vejo como essencial, se nós queremos manter a unidade, ou ter a unidade, é sermos incansáveis na reconciliação. Diga assim: eu preciso ser incansável na reconciliação. O que significa reconciliar? Reconciliar é restabelecer paz onde havia conflito. Isso é reconciliar. Ali havia um conflito e foi restabelecido paz. O que significa reconciliar? Reconciliar é religar o que estava desligado. E esse é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio é nós reconciliarmos. Como reconciliar agora? Como eu consigo reconciliar? Escute, se você quer viver unidade na sua casa, se você quer viver unidade na igreja, se você quer viver unidade no ministério que você serve, você precisa ser alguém incansável. Incansável é alguém que nunca desiste, que nunca para, que não se desanima, que não para. Ele está trabalhando para que essa reconciliação aconteça. Ele está fazendo de tudo. O que eu preciso fazer? Eu tenho que me humilhar, eu vou me humilhar. Eu tenho que me rebaixar, eu vou me rebaixar. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que mudar, eu tenho que abandonar. Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito, mas eu quero reconciliação. Alguém que quer reconciliar é alguém que está disposto a pagar o preço que for para ver a reconciliação acontecendo na sua família, na sua igreja, no seu ministério, no seu trabalho. E isso é difícil. Esse é o maior desafio nosso, e é por isso que eu digo que nós temos que ser incansáveis, porque você não vai ter que se reconciliar uma vez, não, são muitas vezes. Agora está tudo bem, pastor, aí você encontra o irmão, e aí como é que tá as coisas lá? Oh, aleluia, tá uma bênção de Deus. Essa semana aqui, ó, jato voou, aleluia. Na outra semana você encontra, o irmão fala: pastor do céu, só pela misericórdia do Senhor, pastor, até faca voou lá hoje, aleluia. Reconciliar, o ministério da reconciliação, querido, ele faz parte da minha e da sua vida, e eu e você não podemos de jeito nenhum desistir, porque quando você não se reconcilia, Satanás divide, separa, e é tudo o que ele quer, que você se canse. E quanto eu ouço isso, sabe, pastor, eu já estou cansado, sabe, pastor, eu já estou cansada. E nessa noite o que Deus mandou eu te dizer é o seguinte: você não pode cansar, você tem que ser incansável. Incansável, diga assim: eu tenho que ser incansável. Isso, e agora você pode olhar para mim e falar para mim: você fala isso porque você não está no meu lugar, né? Irmão, olha, vem viver comigo um dia, uma semana, vem andar do meu lado todo dia, mas fica comigo de verdade, fica assim, ó, aonde eu for você vai, as porradas que eu tomar você toma, e aí você fala para mim se é fácil.
E eu vou te falar, meu irmão, se eu não tivesse entendido isso na minha vida, se isso aqui não fosse uma verdade na minha vida, sabe o que teria acontecido com a comunidade cristã Primeira Aliança? Ela não tinha saído nem da casa do Guilherme. Mas não nos entendemos? Não. Temos problemas? Muitos, como todos têm. Mas uma coisa eu entendi: vamos resolver o problema, mas vamos nos reconciliar, vamos nos juntar novamente, porque o que Satanás quer é nos dividir, e ele não vai nos dividir. E acredite, ele quer o tempo todo nos dividir, nos separar, para que ele possa nos enfraquecer. Amém? Agora olha o que a palavra de Deus está dizendo, e olha a seriedade do que a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 26. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Versículo 26, e lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pegar o último centavo. Veja, essa parte do texto, talvez eu ainda dentro desse mês, eu vou trazer algo que Deus trouxe ao meu coração sobre ela. Eu não tenho tempo para isso, mas nós vamos voltar nesse assunto, porque esse assunto aqui é muito sério. Então não dá para nós falarmos especificamente sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você é: percebe a importância do que Deus está falando? Se você está levando uma oferta no altar, mas você sabe que você tem algo com alguém, pare, deixe a sua oferta ali e volte se consertar. Se conserte, meu irmão. Quantas pessoas entregam oferta, participam de ceia, fazem tudo brigados uns com os outros, às vezes o marido com a esposa e a esposa com o marido, pai com filho, filho com pai, tudo bagunçado, e esperam resultados sobrenaturais. Meu irmão, preste atenção. Você pode até orar a Deus, pedindo para Deus fazer milagres na sua vida, mas uma coisa você precisa entender: a sua parte você tem que fazer, e cumprir o que a Bíblia está mandando. Não é Deus que faz, sou eu e você. Ele já deixou a instrução aqui. E talvez você esteja me ouvindo nessa noite, e você precise se reconciliar com alguém, talvez aqui da própria igreja, talvez na sua própria casa. Mas tem gente que é interessante, ele quer se reconciliar. Você já viu o orgulhoso querendo se reconciliar? O orgulhoso querendo se reconciliar é uma maravilha. Ele faz assim, ó. Você vai pedir perdão pelo que você fez? O cara não tem nem que pedir perdão. Você vai pedir perdão pelo que você fez? Porque você sabe que você errou, porque você sabe que você fez isso e aquilo, mas você também fez isso e isso e isso e isso. Pede perdão aí para a gente poder se reconciliar. Isso. E você espera que o outro lado fale amém, ai, me perdoa. Não, meu irmão, é o contrário, querido. Se humilhe, se jogue no chão. Ah, pastor, você está mandando me jogar no chão, você está mandando me humilhar. O Jesus que eu conheço e que eu sirvo lavou o pé do cara que vendeu ele por um monte de moeda ali na frente, um pouquinho depois. Não sei. A não ser que você conheça um outro evangelho diferente do que eu conheço. O que eu conheço diz que eu preciso me humilhar. Então, se você quer se reconciliar, se humilhe.
peça perdão, chore, grite, mas faça diferente. O problema é que nós queremos nos reconciliar impondo regras, impondo condições. Como? Sabe o que o outro lado vai fazer? Joinha, valeu, fica aí com a sua arrogância e soberba aí que eu vou seguir minha vida. E vai seguir, meu irmão. E você vai continuar vivendo dividido. Olha um outro texto também, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 ao 19. Pessoal do louvor, pode ir se preparando aí. A irmã Sara não para ainda, amém? Continue aí. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, se alguém está em Cristo, o que está dizendo ali? Diga assim, é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criação. E eu escuto muito isso, mas eu sou assim mesmo, pastor. Não, você era assim. Porque se você está em Cristo, você é outra pessoa. Você não é mais quem você era. É isso que você tem que entender. Não, mas a vida inteira eu fui assim, pastor. Mas você está em Cristo. E se você está em Cristo, você não é mais o mesmo. As coisas antigas passaram, ficaram para trás. Aquilo que você vivia, a maneira que você vivia, as práticas tuas morreram, ficaram para trás. E eis que surgiram coisas novas. E o que são essas coisas novas? É um novo homem, uma nova mulher, parecido com Jesus, que ama, que respeita, que tem humildade. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que não tem problema nenhum em se humilhar e reconhecer os erros e as falhas, mesmo estando certo e com a razão. E como é difícil isso entrar na minha mente, porque o tempo todo as pessoas dizem a mesma coisa. Não, pastor, mas a minha família, esse sangue, a gente tem muito esse costume de falar lá na minha família, lá, o sangue, é isso aí, irmão. Às vezes você pensa assim, nossa, o pastor hoje estava, meu Deus, o pastor estava com sangue no olho, ele estava doido, o pastor estava maluco. Isso aqui, eu estou numa paz de espírito que você não faz ideia. É que você não viu minha família reunida no mesmo lugar ainda. Você vai passar 3 quilômetros de distância, você vai falar, pode chamar a polícia, porque estão se matando lá dentro. É tudo isso aí, irmão, é loucura. É um falando mais alto que o outro, é um gritando mais alto que o outro, que é um negócio louco. E os caras estão só querendo conversar, entendeu? Só estamos querendo conversar. Uma coisa de louco. Então assim, é normal, viu? Eu tô na paz, fica tranquilo aí, amém? O dia que eu não estiver na paz, você vai entender, amém? Mas olha o que a palavra de Deus continua falando. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Agora escute, como nós vamos anunciar a mensagem da reconciliação se nós não vivemos ela? Como eu posso anunciar essa mensagem de reconciliação se eu não vivo ela? E nessa noite, que eu e você possamos entender que essas 3 coisas, esses 3 fatores, sermos rápidos para perdoar, sermos tardios para ofender e sermos incansáveis para nos reconciliarmos, é tudo o que a sua família, é tudo o que a igreja, é tudo o que o seu trabalho,
precisa para viver em unidade. E eu quero encerrar com uma pergunta. E a pergunta é: sabe por que eu e você, nós não estamos separados de Cristo? Sabe por que eu e você não estamos separados de Cristo? Por 3 motivos. O primeiro motivo é porque Ele é rápido em perdoar. O segundo motivo é porque Ele jamais nos ofende. E o terceiro motivo é que Ele é incansável em se reconciliar comigo e com você. Basta você dizer: Pai, me perdoe. E o que aconteceu, meu irmão? Pronto, já está reconciliado. Você nunca ouvirá uma ofensa dele. E se nós somos discípulos de Jesus, assim tem que ser a nossa vida, na nossa casa, na igreja que nós congregamos, no ministério que nós servimos. Pessoas incansáveis na reconciliação. Vi um irmão que desentendeu com o irmão, chama, vem cá, não gente, nós não podemos ficar assim, vamos acertar isso. Não, pastor, porque eu quero pegar ele. Não, pega eu, não pega ele. Isso, dá umas porradas em mim, mata à vontade. Pode deixar ele em paz lá. Pronto, a gente se acerta aqui. Pronto, bateu? Tá, diz, pronto, tá tudo resolvido agora. Vai, vamos embora. É isso. É isso, pastor, eu estou com vontade de falar um monte de coisa para ele. Vamos ali no gabinete, isso. Eu vou colocar uma figura dele na minha cara colada e você fala tudo que você tem para falar. Isso, fala. Falei, pastor, agora eu estou feliz. Pronto, agora tá tudo bem. Vamos embora, vida que segue, pronto. Perdoe. Você vai ver o quanto a sua casa vai estar unida. Você vai ver o quanto sua família vai estar unida. O dia que você começar a praticar coisas tão simples como essas que eu falei. Mas para isso o orgulho, a vaidade tem que cair. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que você ouviu nessa noite, o quanto isso falou com você. Eu não sei se o Espírito Santo está aí nesse momento, tratando dentro do teu coração, e o que Ele está tratando dentro do teu coração. Mas uma coisa eu sei: se você abrir o teu coração hoje, a sua vida muda hoje. Se você disser: Senhor, eu quero viver isso, Pai, você pode ter certeza que você sairá daqui nessa noite e viverá tudo isso. A decisão é sua, meu irmão. A decisão é sua, minha irmã. Ninguém pode fazer isso por você. Eu posso pregar a palavra para você, mas a decisão é tua, é minha, é de cada um de nós. Enquanto vai sendo ministrado essa canção, que você possa permitir que o Espírito Santo revele no teu coração aquilo que precisa ser revelado. E que você possa, se necessário for, pedir perdão. Eu quero lançar um outro desafio nessa noite. Por favor, apague as luzes para mim. Se você tem aqui dentro pessoas que você precisa se reconciliar, enquanto essa canção for sendo ministrada, eu quero pedir para você, se você sentir no seu coração, saia do seu lugar e se reconcilie com essa pessoa.
Se você tem que perdoar alguém, chegou a hora de perdoar. Talvez essa pessoa esteja sentada do teu lado, talvez seja a sua família, talvez seja um irmão, eu não sei. Você sabe, o Espírito Santo já falou com você. Então, enquanto essa canção for sendo ministrada, não perca a oportunidade, porque o Espírito Santo está nesse lugar e Ele te ajudará a se reconciliar, Ele te ajudará a perdoar o que precisa ser perdoado. Basta você querer viver isso. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Se coloque em pé, igreja, vamos adorar ao Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que nós possamos construir a nossa vida no Senhor, amém.
nosso Deus e Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus gracioso, invade, inunda os nossos corações nessa noite, gera em nós um quebrantamento, Pai, nos proporciona, Pai, a oportunidade de vivermos uma vida diferente, de tomarmos decisões diferentes, de recomeçarmos, de reconstruirmos a nossa vida em Ti, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor é um Deus que nos perdoa, e nessa noite eu creio que tudo aquilo que foi dito diante do Senhor foi lançado no mar do esquecimento, e que a partir daqui nós temos a oportunidade de voltarmos para nossa casa e começarmos tudo do zero, de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Pai, ajuda-nos, Deus, a termos coragem de nos humilharmos, ajuda a termos coragem de sermos homens e mulheres de Deus, que reconhecem o quanto precisamos mudar, o quanto precisamos renunciar e lutar em prol da unidade da nossa casa, da nossa igreja, do nosso ministério. Pai, levanta homens e mulheres que não negociam mais com nada que possa quebrar, que possa dividir ou separar. Senhor, eu oro pela restauração da unidade nos lares, eu oro pela restauração da unidade na igreja, eu oro pela restauração da unidade nos ministérios. Eu oro declarando e profetizando que nesta igreja nós seremos um na nossa casa, nós seremos um nesta igreja, nós seremos um no nosso trabalho, nós seremos um no nosso ministério, e nada e ninguém nos dividirá, nos separará, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, que através do Teu Santo Espírito o nosso coração possa se abrir para uma novidade de vida a partir desta mensagem. Assim eu te peço e eu também te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estenda as tuas mãos para cá, amém? Que a bênção de Deus esteja sobre você ao longo dessa semana, ela te acompanhe por onde você for, ela permaneça sobre você onde você estiver. Onde você tocar será abençoado, tudo que você fizer será abençoado, os negócios serão abençoados, seu trabalho será abençoado, as portas estarão abertas, as coisas acontecerão para você nessa semana, e tudo aquilo que está travado será destravado pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor proteja você e a sua casa, que Ele continue trazendo provisão para você e os teus, e nada te falte, que Ele encha você com a paz dEle, que excede todo o entendimento humano, e essa paz guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, precioso, continue segurando na tua mão, e te aconselhando e te instruindo pelo caminho que você deve seguir, que você volte para casa em paz, em segurança, e você tenha um domingo maravilhoso, sobrenatural, na presença de Deus junto da sua família, e que você também tenha uma semana maravilhosa, abençoada, repleta das maravilhas de Deus sobre você e sobre sua casa, em nome de Jesus, amém, 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 queridos. Nós estamos encerrando, né? E eu só queria dar um breve recado, né? Lembrando os irmãos que nesta sexta-feira aqui nós não teremos a nossa reunião de oração às 20 horas, porque nós teremos um culto de ação de graças aqui na igreja, né? Nós estamos comemorando mais um ano de vida, a igreja está comemorando mais um ano de vida, então na sexta-feira nós teremos um culto de ação de graças aqui, e nós estamos convidando os irmãos para estarem conosco, participando desse evento. Pastor, o que vai acontecer nesse evento? Não sei, porque também não fui informado, amém? Estou igualzinho você, vendido na história, mas eu espero que seja algo tremendo e maravilhoso, e certamente será.
Então você está sendo convidado para estar conosco aqui, amém? Estamos encerrados, né? Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Um dia das mães abençoado para as mamães aí, amém? Você, filho, abençoe sua mãe e cuide dela, amém? E vocês que estão em casa, Deus abençoe vocês também, fiquem na paz.